Meus amigos, senhoras e senhores que acompanham a gente aqui pelo nosso canal, no correiosantafé.com.br, muito obrigado. Hoje, portanto, uma terça-feira, dia 16 do mês de outubro de 2018. Ontem, um idoso de 60 anos seguia na rodovia Ofli Jales, sentido São Francisco, a Palmeira do Oeste, quando o mesmo invadiu a pista contrária e acabou colidindo frontalmente com uma moto, uma CG 150, pilotada por um jovem de 27 anos, ele morador de Jales. O condutor acabou batendo de frente com a moto, a polícia foi chamada e depois, no exame da dosagem alcoólica, ficou constatado que o condutor do veículo, um Ford Ka, estava embriagado. Ele foi levado para a delegacia do município de Palmeira do Oeste, depois encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul e agora está à disposição da Justiça. O rapaz foi socorrido até a Santa Casa em Palmeira do Oeste, depois transferido para Jales, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma outra informação também que a gente passa para você agora também, você vai ver o momento em que foi resgatado aí os pertences de alguns policiais militares de São Paulo que estavam passando férias aqui em Rubinéia e eles acabaram aí virando a embarcação, seus pertences caíram na água e depois mergulhadores particulares foram lá numa profundidade de 8 metros mais ou menos, recuperaram aí as armas dos policiais e também uma quantia de cerca de R$ 2.300 a R$ 2.500 em dinheiro que também estavam com eles. Tudo foi recuperado e graças a Deus tudo acabou bem sem nenhuma vítima e nem danos também, nem perda de danos, porque foram encontrados aí os objetos pessoais dos policiais que já retornaram para a capital paulista. Exclusivo, a senhora procurou a redação da Rádio Santa Fé. O repórter Silva de Lima a entrevistou e ela acusa a Santa Casa de negligência no atendimento, onde ela veio a perder a filha. Ouça. Eu converso agora com a Débora. Débora que era mãe de uma recém-nascida. Essa recém-nascida que ela teve o parto dela aqui na Santa Casa de Santa Fé do Sul e ela acabou falecendo. E ela procurou a nossa central de jornalismo para contar a história e, segundo ela, inclusive, que teve negligência médica em toda essa história, Débora. O que aconteceu desde o início do seu parto? Bom dia. Eu entrei em trabalho de parto no dia 15, era umas 11h52. Eu dei entrada na Santa Casa por volta, acho que de 1 e pouco da manhã. Aí eu ganhei a nenê, era 12h33. Parecia que ela estava saudável, mas eu fui reparando que quando ela nasceu, não fizeram aquela aspiração no nariz e na boca para tirar todo o líquido. Mas até aí não falei nada, porque eu também não sou médica, eu não entendo. Mas já começou daí. Na hora de fazer força para ter a nenê, veio uma enfermeira e ficou empurrando a minha barriga. Coisa que eu sei que não pode. O seu parto foi normal? Foi normal. Coisa que demorou muito, porque ela estourou, a médica veio estourar minha bolsa, era quase 11 e pouco, e a nenê foi nascer só 12h33, que eu saiba não pode. A nenê ficou muito tempo ali dentro da minha barriga e o líquido já tinha saído. Foi onde começou toda a preocupação. No segundo dia de vida da minha filha, eu e meu marido percebeu que ela estava com muita dificuldade para respirar. E toda hora que ela mamava, ela vomitava. Então daí a gente percebeu que tinha alguma coisa de errado com ela. A gente avisou a enfermeira, foi avisada a pediatra. Falaram que era normal, com 72 horas de vida, ela ia voltar a respirar sozinha, conseguir respirar, porque como ela estava dentro da bolsa e dentro da minha barriga, ela ainda não tinha aprendido. Era por volta de umas 5 horas da tarde, chegou um cara da Unilab, ele fez um exame de sangue em mim, não me falou o porquê que ele ia fazer, não tenho esses exames, não tenho o que deu, para que era, não sei. E aí eu tive alta e a nenê também. No caso, eu ganhei ela dia 16, era 12h33, e eu tive alta por volta de umas 6 e pouco, amor. Por volta de umas 6 e pouco, não fiquei quase nada lá. E deram alta pra nenê, falando que a nenê ia voltar a respirar. A gente veio pra casa, e aí, dentro dos dias, a gente foi vendo que o quadro dela tava só piorando. Ela começou a chorar muito à noite, a gente até achou que era cólica, porque recém-nascido tem cólica. Na terça-feira, eu tava aqui com ela, era umas 5 horas da tarde, ela
mamou, tomou banho, eu troquei ela. Aí eu tava sentada com ela no colo e eu vi que ela caiu. Ela ficou mole. Na hora que eu olhei pra cara dela, ela tava roxa e não tava respirando. Aí eu fui com ela no UPA, onde foi feito o raio-x dela. Isso já era dia 28. Na terça-feira era? Ela tava com 7 dias, né? Com 7 dias de vida. Aí o médico olhou o raio-x, não me falou nada. A gente ficou das 7 horas da noite, que eu consegui entrar lá pra dentro, né? Das 7 horas da noite até 4 horas da manhã na emergência, sem um enfermeiro lá, perto, ou alguém que viesse explicar o que estava acontecendo com a nenê. E na hora da minha alta lá do UPA, a única coisa que falaram pra mim é que ela estava com gripe. Eu já tinha falado do que tinha acontecido na Santa Casa e que podia ser uma bronquiolite, uma pneumonia ou algo do tipo. Mas falaram que era gripe e a gente veio embora. Na quarta-feira ela estava bem, na quinta-feira minha filha ficou bem, na sexta-feira minha filha caiu de novo. Foi a última vez. Sexta-feira a gente levou ela lá pro UPA, aí tinha um médico diferente no UPA, porque lá quem me atendeu foi uma médica na terça-feira, que fez esse descaso, que não deu atenção nenhuma pra gente, como na Santa Casa que fizeram. Aí esse médico olhou o raio-x dela antigo e pediu um novo. Na hora que ele pediu o novo, ele não fez nada, não me falou nada. A única coisa que ele pediu para ligar para Santa Casa e internar a nenê. Tá marcado que no dia, tava marcado para você procurar pediatra no dia 27. Sim. Você não foi no dia 27, você foi no dia 28, que era o exame do pezinho, inclusive. Você passou pro pediatra a respeito desse problema que a bebê estava tendo? Não, a pediatra não estava lá e elas falaram que não podia atender a gente porque a nenê estava sem o cartão do SUS. Quando a gente foi no NAS para tentar fazer o cartãozinho do SUS para ela passar, a Receita Federal não estava recebendo a certidão de nascimento, então não tinha o que fazer. Então elas não quis atender e ficou por isso. No caso da enfermeira, ela examinou a criança lá no NAS? Sim. Lá no CLIAS? Sim, tirou a roupa da nenê e tudo. Só que a nenê já estava branca e roxa. Só que era aquilo. Ah, a nenê saiu do útero agora, então ela tem que aprender a respirar sozinha. E foi naquele dia que ela passou mal? Sim, naquele dia já começou toda a turbulência. Aí a gente chegou aqui na Santa Casa na sexta-feira, à noite, que ela internou, o médico mandou internar. E quem tava ali era a doutora Márcia, no caso não era a pediatra da minha filha. E aí a doutora Márcia pegou ela e escutou o coraçãozinho, viu o pulmão. E a doutora Márcia falou que não era bronquiolite, como estava escrito no papel, porque na hora que nós chegamos na Santa Casa, quem pegou ela foi o Luiz César. Luiz César falou que era uma bronquiolite, nada grave, lá embaixo. E na hora que nós subimos, a doutora Márcia falou que não era uma bronquiolite, colocou ela na incubadora e aí ela falou que ela ia ligar para Rio Preto para fazer um ecocardiograma porque ela achava que era o coração. Que a nenê podia ser cardiopata, porque eu fui cardiopata quando eu era neném. Aí a gente ficou lá até umas 9 horas por aí, chegou a ambulância. Antes da ambulância chegar, a doutora Márcia olhou para minha cara e perguntou se a pediatra tinha me informado que a minha filha tinha uma síndrome ou que se tinha apontado em algum ultrassom. Eu falei que nos ultrassom da nenê estava tudo normal, porque eu tenho as ultrassom e tenho todos os meus exames, que não deu nada. E aí ela chegou em mim e falou: mãe, pelo rostinho da sua filha, da nenê, a sua filha tem uma síndrome de Down. Não sei como você não foi informada. Aí eu falei: não, eu fiz o teste do pezinho. Ela falou: então no teste do pezinho você vai saber. Porque tá no rostinho dela, ela é diferente de todas as crianças que tem aqui. Aí eu falei: tá bom. A gente chegou lá em Rio Preto, ela fez o ecocardiograma, aí a moça veio e falou pra mim, ó, mãe, ela não tem problema de coração, o caso da sua filha é uma infecção muito grave, a gente vai te mandar para um outro andar. Aí eu fui pro andar 2, no primeiro dia as médicas veio, fizeram exame nela, então eu não sabia, porque já tava na madrugada. De manhã a médica chegou em mim e perguntou se eu sabia rezar, porque o caso da minha filha tava muito, muito grave. Ela estava com uma infecção muito grave nos pulmões, porque ela devia ter aspirado o líquido. Aí ela falou, e a bactéria que estava no sangue da sua filha é uma bactéria do hospital, não é bactéria de rua. Porque aqui na Santa Casa eles perguntaram se meu marido fumava, se meu marido saiu com ela para a rua, porque podia ser a gente que transmitiu a doença para ela.
Aí, no segundo dia, eles ficaram lá no exame, dando medicamento. A gente ficou sexta, sábado, domingo, por volta das 8 horas, minha filha faleceu. Porque os pulmãozinhos dela estourou, não aguentou. Você está com um atestado de óbito aqui. Qual que é o motivo que está escrito nesse atestado da morte da tua filha? Choque hipovolêmico, distúrbio de coagulação, porque ela não tinha. Sepse neonatal tardia, que é a bactéria que é de dentro do hospital, que falaram que ela não tinha, mas ela tem. Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido e pneumotórax hipertensivo. No caso, ela aspirou o líquido, ela não conseguia respirar desde quando ela nasceu, e ela já estava com dificuldade. Essa sepse neonatal, eu já pesquisei sobre, é uma bactéria que ela se mostra dentro de 7 dias ou mais, que ela vem aparentando, pode ser no começo, como no caso da minha filha, ela já estava vomitando, mostrando que ela não estava bem dentro da Santa Casa. Só tem dentro do hospital ali, pelo que eu te falei, ela nasceu, ela ficou quase 1 hora na maca no meio do sangue, então foi dali que eu falo que ela pegou essa bactéria toda, porque ela já deveria estar na sala de parto, lá junto com os nenê. Distúrbio de coagulação, ela não tinha coágulo, então na hora que o pulmão dela estourou, que foram fazer drenagem para tentar salvar a vida da minha filha, ela perdeu mais de 1 litro de sangue, porque deu hemorragia. Então, querendo ou não, já não tinha mais o que fazer. E o que você vai fazer agora? A gente conversou com o advogado pra gente ir sexta-feira lá, para levar todos os documentos, os meus papéis que eu consegui pegar. Ainda eu tenho que tentar pegar papel no UPA e na Santa Casa dos meus exames. E a gente vai entrar com processo, porque se desde o começo que eu e meu marido avisou o que estava acontecendo, alguém tivesse dado uma atenção, tanto no UPA como na Santa Casa, a minha filha não estaria morta hoje. Minha filha morreu com 15 dias. Então, semana retrasada, quem enterrou uma filha fui eu. Eu não quero que no dia de amanhã uma mãe enterre um outro filho. Porque é um descaso, não tinha... A médica, ela estava parada no meio, na frente da cama, olhando para minha cara, pedindo para mim fazer força. Eu pedi pela cesárea, porque eu já não tinha de onde fazer força. Eu já não aguentava mais. E estourou as veias do meu olho, em tempo do meu olho explodir, de tanta força que eu fiz para minha filha sair. Elas não me deram pique. O meu parto foi totalmente natural. Ninguém fez nada para ajudar, só veio uma enfermeira no final e ficou apertando na minha barriga, empurrando para a nenê sair, senão minha filha não ia sair. E aí minha filha ficou lá quase 1 hora jogada na maca, no meio do sangue, para vir uma enfermeira lá de cima, pegar ela e levar ela para a sala da incubadora. E nos exames da minha filha tá que a respiração dela tá 10. Tá tudo normal com ela, porque deu alta como se ela tivesse boa. E minha filha já não estava respirando bem desde o primeiro dia. Ainda sobre o assunto, a senhora e também a criança recém-nascida teriam passado pela UPA. Nós conversamos, o Silvanei Lima, através da Rádio Santa Fé, conversou com a enfermeira-chefe da UPA, a senhora Eva Samartino, que disse como foi feito o atendimento. E ela não viu, claro, negligência lá na UPA. Converso agora com a Eva, enfermeira responsável da UPA de Santa Fé do Sul, que fala sobre o atendimento realizado a essa criança recém-nascida que acabou falecendo dias atrás. Ô Eva, mas quando ela passou aqui, qual foi o procedimento adotado nos atendimentos? Bom dia. Bom dia, Silvanir, bom dia, ouvintes. Olha, a Pietra passou aqui com a gente no dia 29, às 19 horas da noite, tá? Ela deu entrada com febre alta e falta de ar e não estava mamando. Segundo a mãe, já estava assim já há alguns dias. Ela foi medicada, foi colhida exames, tá? Os exames parece que deram normais. E melhorou a febre, melhorou o estado geral, ela foi liberada. No dia 28, que ela retornou para a gente de novo, né? Com febre, saturando mal. Chegou cianótica, né? Faltando oxigênio, com as extremidades roxinhas. Desconforto respiratório importante, tá? Segundo a mãe, ela vem tendo esse quadro desde que a criança nasceu. E aí foi tendo uma piora gradativa. Após atendimento, ela foi encaminhada para a Santa Casa. Depois da Santa Casa, ela foi transferida para São José do Rio Preto. Você não sabe quando foi? Isso, da Santa Casa, eu acredito que no mesmo dia, no máximo, porque esses casos são transferidos rápido. Foi encaminhada, foi solicitada a CROSS e transferida para Rio Preto. O prefeito municipal de Mimasca, hoje pela manhã, reuniu a imprensa na sala de reuniões da Prefeitura de Santa Fé do Sul para falar da dispensa dos funcionários comissionados, chamado de cargo de comissão. Várias pessoas serão demitidas a pedido do Ministério Público. Ainda muita coisa vai acontecer
né, daqui para frente, quando tem que se cumprir regras. Uma delas, médicos que prestam serviço para o município terão que cumprir aí a carga horária. E tem médico que não quer aceitar porque não é compatível os horários que ele faz tanto na área da saúde do município quanto na área particular, e tem gerado um certo conflito. Para você que nos acompanha, um grande abraço. Assine o www.correiosantafé.com.br e você terá as notícias sempre com exclusividade. Um grande abraço, uma ótima terça-feira e até mais.